Agora vamos falar sobre um país do Caribe. E esse país é Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é uma ilha que fica no Caribe. E fica bem perto da Venezuela e Guiana. Mas não tem fronteira com eles, porque é uma ilha. Vamos falar sobre a história de Trinidad e Tobago. Começamos há muito tempo atrás. Vamos começar no ano de 471, onde que o primeiro habitante de Trinidad e Tobago apareceu, um homem chamado Zaire. Zaire se tornaria o líder daquela região e criou o povo o Narada, que governaria um pedacinho do norte da Venezuela, todo o norte de Suriname e Guiana e um pedaço do Yucatán, um pedaço do México. E esse povo acabou criando sua bandeira, que foi essas listras que tem na bandeira de Trinidad e Tobago. Em 481. Em 497, o líder da tribo Zaire acaba morrendo com 87 anos. Como esse cara era muito velho, ele tinha nascido em 410, então começou a ter várias revoltas por todas as regiões de Trinidade, que era a antiga tribo. Vamos passar alguns anos para 956, onde que o líder agora tomou o lugar, um cara chamado Zarik Narwalak. Zarik Walak correspondeu às tribos orestes que ficavam em Bahamas. Então começou uma grande briga em 959 até 976. Quem perdeu foi Trinidad, que acabou perdendo o Yucatán e algumas ilhas do Caribe. Que acabou perdendo Tobago, a ilha norte. Só ficando Trinidad. Eles acabaram mudando de bandeira para esse vermelho aqui e essas listras aqui. Só que não tinha esses vermelhos aqui. Só que essa foi a grande era da pobreza. Então eles conseguiram descobrir um minério muito importante bem perto da Colômbia, cobre. Eles começaram a distribuir cobre para vários lugares que ficavam no Caribe, para Bermudas, Bahamas, um pedaço do México, Belize, Panamá, Equador e o sul do Chile. Eles também acabou criando uma grande colônia no sul da Nicarágua e se expandiu por todo o território da Nicarágua, o norte de Costa Rica e um grande pedaço do Panamá. E eles fizeram uma outra colônia, só que no Pacífico, que era Kiribati, mas sabia que aquele lugar era muito ruim de se viver, então saíram de Kiribati. Em 150, o líder que estava governando o lugar acabou morrendo, de 94 anos. Então foi coroado um novo poder, Zarik Nordar,
que vinha de uma tribo germânica em uma ilha na África. Ele governou o lugar, se expandiu o território entre Equador e Colômbia ao norte, invadiu algumas partes até o Amapá, no Brasil, fez a cidade de Santa Roque, no sul, só que no oeste em Maceió, que é a capital de Araújo. Então as coisas começaram a ficar feias até o início de 1003. O antigo líder da tribo acabou sendo assassinado por Lampas Narre, que era um grande revolucionário nascido no Peru, e tomaria a paz no lugar. E aconteceu uma grande briga em Trinidade e Tobago, fazendo que a ilha perdesse sua bandeira. Em 1398, teve um barco que acabou chegando em Trinidade e Tobago, só que veio do Uruguai. Só que eles abandonaram de novo. Em 1498, os espanhóis acabaram chegando na ilha de Tobago. Ele logo colonizou, criando Trinidade e Tobago Espanhola, fundado em 1502. Logo eles fundaram a cidade de Menela, que seria a capital, em 1504. Logo criando uma autonomia, matando todos os indígenas que moravam na ilha de Trinidade e Tobago, fazendo que vários espanhóis mudassem para aquela região, fazendo que a região começasse a ter mais de 13 milhões de habitantes. Escravos que namoravam espanhóis, que veio da Espanha, espanhóis e a monarquia. Trinidade e Tobago se tornou o paraíso dos escravos, que nem o Haiti em 1804. Só que esse paraíso tinha muitas coisas. Para um escravo ficar livre, ele tinha que trabalhar muito, mas muito mesmo, fazendo que ele morresse de exaustão. Não, fazendo que ele ficasse muito cansado e ter exaustão. Logo, pois isso, espanhóis faz desafios para o escravo, fazendo que tomasse água quente, colocar várias sanguessugas no corpo dele, e se ele conseguir sobreviver, ele vai ser livre. Mas com a grande maioria, não. Logo aí ele começou a evoluir. Em 1761, Trinidade e Tobago acaba sendo cedido para a França. E Trinidade e Tobago foi uma colônia francesa de 1761 a 1797. Então, fazendo que os franceses vendessem aquela colônia para os ingleses. Trinidade foi dada aos ingleses e Tobago logo depois foi dada em 1814. Em 1817, eles acabaram criando uma autonomia na região. E essa autonomia foi conhecida como La Paz.
que controlou toda a metade da ilha. Fazendo um caos político na região. Então, fazendo que vários negros se mudassem para lá e acabassem vivendo em Trinidad e Tobago. Em 1873, aconteceu uma revolução que durou até 1889, que logo foi fracassada. Em 1902, a grande população de Trinidad e Tobago era mais de 27 milhões de habitantes. Mais de 14 milhões eram negros. E mais de 9%, 9 milhões eram ingleses. 2 milhões eram espanhóis que moravam em Trinidad e Tobago. Então, Trinidad e Tobago tentou um outro golpe de independência, começando logo em 1907. Logo fracassou. Em 1910 tentou novamente, mas fracassa novamente. Tenta outra vez, só que em 1925. Mas fracassa de novo. Até que em 1934 eles têm uma ajuda de vários venezuelanos e colombianos, mas acabam perdendo novamente. Em 1947 tentaram novamente, mas fracassam de novo. Em 1951 tentam novamente, mas fracassam de novo. Logo 2 anos depois, em 1953, eles tentaram novamente, mas fracassam de novo. Em 1962, até que nessa vez eles conseguiram declarar a independência, ficando livre dos ingleses, mas logo passando de uma ditadura militar, apoiado pelos Estados Unidos em 1965. E durou até 1979, onde que o país se tornou mais livre. Hoje, Trinidad e Tobago completa os seus 60 anos de experiência com a sua autonomia. Então, espero que você tenha gostado da história de Trinidad e Tobago. Então, foi isso. Espero que você tenha gostado. Obrigado. Tchau!